Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais esta sessão. Hoje o que temos para apresentar em termos de PHCFX é, como temos indicado no nome, a Next Wave do PHCFX e também o despacho 8632. O meu nome é Cláudio Marques e em conjunto com a Cidália Martins, Muito boa tarde a todos. vamos fazer a listagem das várias novidades que nós destacamos para apresentar aqui neste webinar, relativamente à NextWave e também relativamente ao despacho 8632. Como devem perceber, a NextWave são lançamentos que nós fazemos periodicamente, com várias novidades que vão ficar disponíveis com o lançar da NextWave. Nesta NextWave, temos para vos mostrar e para lançar uma nova funcionalidade que permite a sincronização da agenda, por exemplo, a agenda do CRM, do PHC CRM FX ou do PHC Team FX. Temos a possibilidade de sincronizar as marcações, tarefas, tudo o que eu tenha lançado na minha agenda do CRM ou do time para calendários externos. Neste caso, vamos mostrar o exemplo do calendário do Google, o Google Calendar, ou do Outlook na cloud do Office 365. Depois, temos também uma nova funcionalidade que permite fazer a previsão das listagens no próprio PHCFX. Como podem estar recordados, quando queríamos fazer a previsão de alguma listagem, era necessário exportar para PDF e num fecheiro à parte, num outro folder do browser, visualizar essa previsão. Atualmente existe agora nas listagens uma funcionalidade que permite logo diretamente nós fazermos a pré-visualização. E queria falar-vos também de uma novidade relativa à faturação, nomeadamente à faturação de documentos certificados. E que novidade é esta? É algo muito aguardado e muito pedido por todos, que é a possibilidade de termos documentos em rascunho. E o que é isso? É a possibilidade de termos um documento que não é automaticamente assinado, nem sequer se precisarmos de o imprimir. Ou seja, podemos, no fundo, estar a lançar registros numa fatura, por exemplo, e de seguida podemos introduzir um novo rascunho de fatura e manter estes dois registros em simultâneo, sem que nenhum deles tenha que ser certificado, até ao momento em que eu digo o meu documento está completo, então vou agora dá-lo como terminado e certificá-lo. Ainda por cima, não necessito de seguir a ordem de introdução dos documentos, porque eles só se tornam efetivamente documentos de faturação no momento em que eu os assino. Esta era uma novidade muito aguardada e que está disponível com esta NextWave. Uma outra novidade diz respeito à inclusão dos recibos no fecheiro SAP. Isto é principalmente relevante no caso dos utilizadores que têm ou que aderiram ao regime de IVA de caixa ou que têm transações com clientes que também aderiram ao regime de IVA de caixa. Se têm alguma destas situações, ou as duas em simultâneo, então esses recibos têm que ser incluídos no fecheiro SAP. Com esta NextWave, passamos a permitir esta inclusão. Continuando, outra novidade tem a ver com o produto PHC Team FX, que o que o time permite fazer é uma gestão de equipas em que posso ter vários projetos associados a esses projetos diversas tarefas essas que têm a possibilidade de registar o controle de tempo em horas. É agora possível, nesta NextWave, podermos, com o billing ou com o business, faturar essas horas. Vamos depois também ver como é que funciona esta nova funcionalidade. Depois, vamos ver também
uma alteração que fizemos aos monitores, por exemplo, o PHC CRM-FX tem uma série de monitores para o supervisor, para os comerciais e, caso fizéssemos algum tipo de alteração na visualização dos monitores, essas mesmas alterações não eram guardadas. Nesta nova NextWave, já qualquer alteração de preferência que o utilizador faça vai ficar guardada. Uma outra novidade diz respeito à forma de cálculo de valores unitários. Passa a ser possível lançarmos documentos pelo seu valor total. Quando digo total da linha. Isto é principalmente relevante, por exemplo, no caso em que estamos a lançar compras e temos do nosso fornecedor apenas a indicação do número de unidades e um valor total. Ou nós temos estoque numa unidade diferente daquela em que foi emitida a fatura do fornecedor. Já vamos ver aqui um exemplo que torna essa ilustração mais clara, mas é de facto uma novidade bastante útil. Uma outra novidade tem a ver com a simplificação das pesquisas no ecrã inicial. Como todos sabem, no ecrã inicial do FX existe um campo de pesquisa que faz pesquisas em todo o software pela palavra que necessitarmos de encontrar. Isto é muito útil para encontrar determinadas localizações para utilizarmos uma funcionalidade que necessitamos. Até aqui, esta pesquisa não suportava, ou melhor, nós tínhamos que seguir o critério de acentuação de todas as palavras. A partir deste momento, mesmo que não coloquemos a acentuação da palavra ou qualquer um dos caracteres portugueses, a pesquisa continua a fazer a inclusão, a pesquisa inclusiva, digamos assim, e encontra a palavra. Já vamos ver um exemplo prático deste cenário. Vamos então passar por vos mostrar estas funcionalidades. Depois, quando terminarmos, iremos ver as novidades relativamente ao despacho. Vamos então aceder ao PHCFX. Já estou dentro da aplicação. E então, a primeira novidade que vamos mostrar é a sincronização com os calendários externos. Nós temos a possibilidade de, tanto no CRM como no Team, utilizar uma agenda. Eu vou aceder à agenda e nessa agenda posso fazer marcações, tanto marcações diretas, como criar uma tarefa do Team. Poderemos aqui fazer a gestão da nossa agenda através do PHCFX. E então, o que agora existe é a possibilidade de exportar esta informação e linká-la a um calendário externo. Para o fazer, temos na própria agenda uma opção que diz partilhar, que ao selecioná-la, vamos automaticamente navegar para as preferências, que também poderemos aceder através do sistema preferências. É a mesma funcionalidade. E tenho então aqui uma opção designada por partilha sua agenda. Na gama NET apenas temos uma linha para configurar quais são o tipo de atividades que queremos partilhar. Na gama Max na linha Max já podemos criar vários tipos de linhas para poder ter diferentes escolhas para a minha criação de partilha da agenda. Neste caso, tenho aqui que quero partilhar as marcações, poderia clicar e desclicar por aí adiante todas as opções que eu quisesse. Este adicione URL é exatamente para criar mais linhas na minha seleção de partilhas. Agora, tenho definido quais é que são as áreas que eu quero partilhar, vou clicar para copiar o URL e podemos ver em baixo que o URL foi copiado para a memória. Poderemos agora passar para um calendário externo e importar este calendário. Vou então aceder ao calendário do Google e temos então aqui nos outros calendários a possibilidade de importar um calendário. Vou procurar onde é que o fecheiro se encontra.
Vou aqui, como ficou em memória, através daquela cópia do URL, vou colar o que eu guardei, vou fazer Open e, nos breves instantes, a aplicação, o Google Calendar, vai-me identificar o fecheiro com o respectivo calendário para importar. Vou agora fazer para importar. Ele dá-me aqui um conflito, porque eu já fiz várias vezes estas simulações para testar. E ele já aqui tem todas as marcações que eu tinha na própria agenda. Daquela anda, aqui está. São exatamente as mesmas marcações que eu tinha na agenda do PHCFX. O mesmo se passa a nível do Office 365. Posso aceder à agenda do Outlook e, neste caso, tenho aqui a opção de importar. Também da mesma forma, posso importar um novo calendário. Vou escolher o sítio onde eu tenho, que neste caso continua em memória, faço Open e agora bastará fazer importar. Falta-me aqui o nome. E vou então importar o calendário. E aqui está também agora para o Office 365. Da mesma forma, ele me vai sincronizar todas as marcações da minha agenda do PHCFX. Isto depois, cada calendário tem a sua forma de importar, mas em princípio não teremos problema em importar para qualquer tipo de calendário externo. A seguinte novidade que temos para apresentar era a possibilidade que eu falei ainda há pouco de podermos prever as listagens do PHCFX dentro do próprio PHCFX. Vou aceder aqui, por exemplo, ao fecheiro de clientes. No fecheiro de clientes temos as listagens. Vamos selecionar para aceder às listagens. Posso ter aqui as listagens com os campos que eu quiser, sou eu que construo as minhas listagens. Posso também definir vários filtros, utilizar aqui a filtragem que eu desejar e, antigamente, o que eu tinha que fazer para ver os resultados era imprimir em PDF. Ele ia criar uma nova pasta e só dessa forma é que poderíamos ver. Agora, existe aqui esta opção que, ao selecionar, posso logo rapidamente ter uma noção do tipo ter logo a noção, criar, temos logo a noção do que é que está dentro da listagem. Posso, com o rato, navegar e ver os resultados dessa listagem. Posso, com o scroll do rato, aumentar ou reduzir o espaço de visualização. É uma opção muito útil. Espero que seja do vosso agrado. Vamos continuar. Agora vou passar a palavra à Cidália. Eu vou-te mandar fora, desculpa. Força. Mas tenho aqui que partilhar o computador dela. Isso mesmo. Vou partilhar o meu desktop para fazer a apresentação das novidades de que estive aqui a falar, correto? Vou só aguardar que aqui o processo acelere um bocadinho para conseguir fazer o share do meu desktop. Não tenho a opção disponível ainda para fazer share do desktop. Recordo que as novidades que eu referi e que vou agora apresentar dentro do FX são a gravação de faturas em modo rascunho, se calhar mostras no meu, bem como o processamento de recibos. Sim, se calhar é melhor. O PC da Cidália está com um pequeno problema, não está a conseguir partilhar o desktop e nós vamos passar aqui para o meu. O teu, não é? Já partilhaste? Já teve partilhado, está tudo a funcionar. Ok. Vamos já. Ok, então vamos só fazer aqui uma troca. Uma rápida troca. E o que eu queria apresentar aqui relativamente às faturas em rascunho tem a ver, em primeiro lugar, com a forma como devemos configurar os tipos de documentos de faturação para podermos utilizar uma fatura em modo rascunho.
Vamos aqui, por exemplo, à configuração do documento que se chama fatura, que já está configurado para permitir documentos em rascunho e não tem ativa a opção assina ao imprimir. Atenção que apenas no caso de documentos em rascunho é que podem não assinar ao imprimir. Se eu não tiver a opção de permite documentos em rascunho, a opção de assina ao imprimir nem sequer está disponível, como podem visualizar. Então, neste momento, eu tenho a minha fatura configurada para permitir documentos em rascunho e não assina ao imprimir. E vamos ver o que é que isto nos permite na emissão de documentos de faturação. Vou aqui à minha série de fatura e vou introduzir um novo documento. Vou chamar aqui um cliente, o meu cliente é Ribeira, adicionar uma linha, isto é totalmente aleatório, como é óbvio. E agora, o que estão a visualizar tem a ver com o momento em que eu vou gravar. E no momento em que eu vou gravar, depois de conferir o plafond do cliente, eu vou aceitar, até porque estou apenas numa série em rascunho, é que o documento assume uma numeração negativa. Só o facto de assumir uma numeração negativa já é relevante no sentido de, tanto em termos de listagens como de eventuais análises, este documento não só não é refletido em conta corrente, stocks, o que quer que seja que esteja configurado para movimentar. Porquê? Porque é ainda um documento em rascunho, ou um rascunho de um documento de faturação. E o facto de ter numeração em negativo permite que, se eu tiver uma listagem de documentos de faturas, estes documentos aparecem destacados com número negativo, indicando logo ao utilizador que são os rascunhos. Visualmente, no ecrã de faturação, temos a indicação cá em baixo de que se trata de um rascunho. E se eu agora quiser imprimir este relatório? Eu vou fazer aqui a impressão desta fatura. Atenção que esta fatura não foi assinada, é apenas um rascunho e eu tenho esta série configurada para não assinar ao imprimir, porque se ela fosse assinada ao imprimir, neste momento, quando eu estou a dizer que quero imprimir, então ela deixava de ser um rascunho e passava a ser uma fatura efetiva. Neste momento, eu tenho no rodapé uma indicação, e esta é uma grande fatura, de que este documento não serve de fatura. Hei de ter, não. O Cláudio trocou-me aqui as voltas e andou a mexer na impressão e este layout não tem a informação de que eu necessitava. Vamos procurar aqui um outro layout. Vou procurar aqui, por exemplo, este, sem IRS. Vamos ver se este não foi manipulado. Portanto, cá temos a informação de rodapé com o texto processado por programa certificado e a indicação este documento não serve de fatura. E este texto tem que ser impresso sempre que estamos a emitir um documento que pode ser entregue ao cliente, mas que não é comprovativo de uma transação. É precisamente o que sucede com este rascunho e, como tal, surge aquela informação e, como veem, ele nem sequer está a imprimir o número da fatura. A partir deste momento, então, eu posso dizer que quero certificar este documento. Portanto, aqui nas minhas ações, eu tenho a possibilidade, ações com o ecrã, com o registro, desculpem, de assinar o documento e é neste momento que que vou ter uma fatura efetiva, ou seja, que tenho o número da fatura e que ela está fiscalmente finalizada e deixa de ser um rascunho. Aquilo que eu vos referi há pouco relativamente à ordem de assinatura dos documentos tinha a ver com a possibilidade de eu ter mais do que um rascunho e poder assinar o penúltimo, por exemplo. Por exemplo, eu vou aqui dizer que tenho aqui 5 unidades deste artigo. Ok, não pode ser 5 unidades, vou escolher aqui 2 unidades. E vou gravar. O aviso do plafond, tudo bem, tenho um rascunho, que não vou assinar de imediato. E agora vou aqui introduzir um outro documento para o mesmo cliente.
vou selecionar a mesma referência e vou também gravar. E eu já tenho 2 documentos em rascunho. E neste momento, ainda que eu já tenha 2 documentos em rascunho, que até aqui não era possível, sem assinar o último documento, eu não podia emitir nenhum seguinte, eu posso, inclusive, assinar já este segundo documento e manter o primeiro como documento em rascunho. E como viram, esta nova fatura assumiu o número 82 e mantemos o documento que estávamos a introduzir anteriormente como documento em rascunho. Este sim está finalizado, mas temos aquele que estávamos a introduzir, continua como documento rascunho. Esta é realmente uma novidade muito importante. Chamo, no entanto, a atenção que se formos agora, a partir deste rascunho, ou tentar criar rascunhos a partir de encomendas, isso não é possível, assim como não é possível se estivermos a trabalhar na faturação de projetos ou na emissão de notas de crédito para documentos de faturação, aí o software automaticamente vai transformar este documento numa fatura finalizada e assinada, e só a partir daí é que poderemos utilizar esta fatura para qualquer outro desenvolvimento, digamos assim. E depois desta novidade, queria-vos falar também dos recibos. Relativamente a esta questão do não serve de fatura, eu já disse que qualquer documento que seja entregue ao cliente tem que ter o texto não serve de fatura. De acordo, desculpem, relativamente aos recibos, o que sucede é que eles passam agora a ser incluídos no fecheiro SAFT. Isso é de salientar principalmente nas séries de recibos que são configuradas como IVA de caixa. Essa configuração, recordo, é efetuada aqui ao nível das séries de recibos de conta corrente. É nas séries de recibos de conta corrente que eu vou dizer, e ele está a entrar, que eu vou dizer, vou chamar aqui os últimos, que é do tipo IVA de caixa. E o que sucede em termos diferenciais é quando eu estou a introduzir um documento, um recibo da série IVA de caixa, eu vou chamar aqui, por exemplo, o cliente em Ribeira, vou introduzir um documento para regularizar e quando eu vou gravar, automaticamente a aplicação processa este recibo. Ele fica naturalmente processado, ainda que, cá está, documento processado, ainda que eu possa eventualmente ter os parâmetros da aplicação, desculpem, configurados para processar os recibos apenas ao gravar. Ok? Ao gravar um recibo, pergunta se quer processar, a aplicação nem sequer me fez esta pergunta e o recibo, ao ser emitido, fica automaticamente processado. Este parâmetro nem sequer está ativo e o recibo ficou automaticamente processado, sem perguntas e sem respeitar aquele parâmetro. Porquê? Porque estamos numa série IVA de caixa. E para que tenhamos a garantia de que estes recibos vão para o fecheiro SAFT, eles automaticamente são processados no momento em que são gravados. Se eu for introduzir um recibo numa série que não é série de IVA de caixa, desculpem, já estava aqui entusiasmada a fazer uma duplicação, vou aqui novamente aos recibos, mas agora a uma série normal, sem que seja uma série de IVA de caixa, e vou introduzir. Vou, mais uma vez, chamar aqui o meu cliente a Ribeira e ver se ele tem algum documento. Tem uma nota de débito, por exemplo. E quando eu vou gravar este recibo, a aplicação pergunta-me se quer processar já o recibo. E eu posso dizer que não e ele não fica processado. Só mais tarde eu vou processar este recibo. Portanto, aqui sim são respeitados os parâmetros relativos ao processamento de recibos. Quando eu estou perante um recibo ao abrigo do regime de IVA de caixa, ele é automaticamente processado. Eu posso ir processar todos os recibos que tenho para trás que não estão processados e também os recibos normais, séries normais, ditas normais, que estejam eventualmente processados,
serão enviados para o projeto SAP, tanto para o projeto SAP de comunicação mensal de documentos de faturação, que tem também agora que incluir os recibos, como no SAP completo, digamos assim. E estas eram as novidades que eu tinha para vos apresentar, assim, numa primeira abordagem. Agora passo eu. Exatamente, vamos novamente trocar, porque o Cláudio agora vai apresentar um conjunto de outras novidades. Isso. Continuando, vamos ver agora a funcionalidade de poder faturar as horas nos projetos do time. O PHC Team FX tem a possibilidade de criarmos vários projetos, poderemos ter vários utilizadores associados a esses projetos, em que cada projeto vai ter associado várias tarefas. Tarefas essas que podemos, a partir do ecrã de controle do tempo, registar qual a duração de cada uma das tarefas. Existe uma funcionalidade nas ações que permite iniciar o temporizador para o cálculo das horas. Podemos clicar e automaticamente a tarefa fica a registar o tempo, bastando depois, tanto através das ações como aqui através de um atalho rápido, posso parar o temporizador para o cálculo das horas. O que é que isto vai fazer? Vai registar nas horas reais qual o tempo que nós tivemos a trabalhar em determinada tarefa. Associado a este controle de tempo, há também no time um novo ecrã de registros de tempo, onde vão ficar então contabilizadas todas essas horas utilizadas em cada tarefa. Podemos registar os tempos tanto através das tarefas, como diretamente aqui poderemos adicionar uma nova tarefa ou chegar a determinada tarefa e iniciar também o contador do tempo. Depois bastará, quando queremos terminar, clicar e automaticamente fica terminado. Para podermos faturar estas horas, o que é necessário? Temos que, no próprio projeto, em que temos estas tarefas, temos que indicar no separador secções que utilizamos o contador de tempo. Depois, necessitamos também, nos respectivos utilizadores que vão executar estas horas, deveremos ter então identificado qual é que é a referência do artigo associado a este utilizador. Depois, bastará então, no próprio projeto, vou cancelar, aceder às ações e tenho então aqui uma ação que se encontra, salvo erro, no registro. Ali era nas ações recentes. Eu venho situar onde quem não tiver nas ações recentes não iria ver onde é que ela se encontra. Tenho então aqui para faturar as horas do projeto. Posso definir aqui um filtro para o período que eu desejo. Posso listar. Aqui estão as várias horas que ele encontrou. Posso escolher do billing ou do business qual é que é o documento de faturação que eu quero. E agora, ao criar a fatura, automaticamente os dados que eu tenho nas várias tarefas são transpostos diretamente para o documento de faturação. Poderemos agora aqui pontualmente corrigir o que considerarmos necessário. A seguir, esta está terminada. Vamos ver agora outra funcionalidade que eu falei há pouco, que é da nova funcionalidade que os monitores ganharam de podermos guardar as preferências do que nós definirmos. Vou aceder, por exemplo, aqui ao monitor do vendedor, que tem a ver com o CRM. E vou listar aqui para ver as tarefas em aberto. E aqui, qualquer alteração que eu faça, antigamente nós ajustávamos ao nosso gosto e quando saíamos e voltávamos ao mesmo ecrã, ou fechávamos e voltávamos cá,
já não estava como eu tinha deixado. Eu agora posso aqui definir o que eu quiser dentro de qualquer monitor, que todas estas alterações de preferência vão ser guardadas. Agora vou passar a palavra à Cidália, que ela vai nos falar aqui noutra funcionalidade que enumerámos há pouco, que tem a ver com o cálculo do preço unitário a partir do total. Já consegues? Eu estava a tentar, estava a ver se eventualmente já consegui fazer o share do meu desktop, parece que sim, já vai funcionar. E vamos ver. Já estamos a ver Penso o que já PC estão a da ver, Cidália. correto? Então, a novidade que eu tinha agora para vos apresentar tem a ver com o cálculo do valor unitário dos artigos nas linhas a partir do valor total. Eu vou aqui um documento de compra, porque penso que é de utilidade em vários tipos de documentos, mas eu considero de grande utilidade nas compras. Imaginem que vocês estavam aqui a lançar uma compra de um fornecedor, desculpem, de um fornecedor, por exemplo, da Anabela da Fonseca, e a Anabela vendeu-vos uma caixa de qualquer artigo. Imaginem, vou colocar aqui o B001. Uma caixa de bombos. Mas uma caixa de bombos traz 3 bombos e vocês vendem os bombos à unidade. Então, o que vocês querem registar nas compras são 3 bombos. Mas o valor que vinha na fatura da Anabela era o preço da caixa. Então, vocês podem agora tirar partido desta nova funcionalidade, registar o valor que vinha como sendo o preço de uma caixa enquanto valor total e a aplicação automaticamente calcula o preço unitário de forma a que o valor unitário da compra deste artigo seja efetuado de acordo com o vosso valor unitário de estoques e não o do fornecedor, e também torna desnecessário andarem a fazer cálculos à parte para ver qual é o preço que têm que lançar no software para obterem o cálculo do estoque e dos custos unitários corretamente. Esta era uma novidade que vos queria apresentar. Pode parecer uma insignificância, mas para quem controla estoques e para quem trabalha com diferentes unidades de medida, pode ser bastante útil. A segunda novidade que eu vos trazia aqui, se bem se recordam há pouco, tinha a ver com o ecrã de pesquisas, aqui a área de pesquisas no ecrã inicial. Eu vou procurar aqui, por exemplo, por faturação, e enquanto eu estou à procura por fatura, ele faz uma pesquisa contida nos resultados que encontra, e se eu agora não colocar um C de cedilha, mas simplesmente um C e um A, ele continua a encontrar registros. Na prática, são documentos de faturação, palavras com ou funcionalidades com faturação. Mas eu não precisei de escrever faturação para ele encontrar. Até aqui, eu tinha que, digamos que, ser rigorosa com a acentuação, com os caracteres portugueses, porque ele ia fazer uma procura exata. Neste momento, ele faz uma pesquisa sem considerar os caracteres que as palavras possam conter, sem considerar a acentuação que as palavras possam conter. Isto não só no caso de faturação, como, por exemplo, no caso de serviços, em que também posso escrever serviços e ele encontra os registros, correto? Pronto, e uma panóplia de outros casos em que este tipo de utilização se verifica, tanto em termos de acentuação como de caracteres portugueses. O software passa a encontrar os registros, não dando importância a este tipo de caracteres. E esta era a última novidade que tínhamos aqui relativamente à NextWave para vos apresentar. Eu vou mais uma vez passar a palavra ao Cláudio para prosseguir. Cláudio. Muito bem. Onde é que nós podemos conhecer ou saber quais são todas as outras novidades desta NextWave? O local onde toda essa informação se encontra é o MyPHCFX, que é o portal onde nós reunimos toda a informação que vos poderá ser útil, desde manuais, filmes, notícias, artigos,
tudo se encontra no portal MyPHCFX. E como é que poderemos aceder ao MyPHCFX? Dentro do próprio PHCFX, se acederem a esse sistema, têm em mais informação o acesso direto ao MyPHCFX. Este acesso direto tem também agora uma novidade que é, antigamente ele pedia-nos os dados de acesso ao portal, automaticamente, como nos validámos já pelo PHCFX, a entrada é feita automaticamente sem sequer ser necessário digitarmos o login para o portal. Assim que entramos no portal, temos do nosso lado direito toda uma série de opções em que vamos encontrar aqui logo a segunda opção com as novidades, com todas as novidades no software, que neste caso iremos encontrar as relativas à NextWave. Quando acedemos a essas novidades, poderemos indicar qual é que é o intervalo de tempo que queremos procurar, neste caso para afindar nesta altura, e vamos então ter listadas todas as novidades da NextWave. Podem aceder a cada uma delas e ler em concreto o que cada uma diz respeito e como é que se faz. Penso que aqui temos toda a informação que vocês necessitam, quer em termos de manuais, artigos, notícias até relativas ao PHCFX. Todos os filmes que nós desenvolvemos na formação é aqui que estão concentrados. Qualquer ideia que vocês tenham que sintam falta lá, façam-nos chegar. Teremos todo o gosto em implementar todo esse tipo de situações que vos possam facilitar o dia-a-dia e que vos sejam úteis com a utilização do PHCFX. Agora, vamos entrar na parte acerca do despacho 8632, que é um despacho que revoga o ofício circulado 50.001. Eu vou dar a palavra à Cidália, que ela... Está bem, muito obrigada, Cláudio. Então, efetivamente, conforme o Cláudio estava a referir e muito bem, existe um conjunto de normas que dizem respeito à emissão de documentos de faturação e aos programas que emitem documentos de faturação, que já existia o Ofício 50.001, mas foi revogado e surgiu o despacho 8632/2014, que contém todas as regras que deverão ser aplicadas. Ou seja, existem regras que foram herdadas do Ofício 50.001, existem novas regras que surgiram agora apenas no despacho 8632 e existem regras que foram clarificadas, digamos assim. Elas já existiam no Ofício 50.001, mas estão agora mais explícitas. Foram clarificadas no despacho 8632/2014. Na prática, é então um despacho que diz respeito às regras a cumprir por parte dos programas de faturação equiparados, independentemente de estarmos a falar de software certificado ou não. Portanto, o facto de terem que utilizar software certificado ou não, recordo apenas que diz respeito ao volume de faturação anual, ou seja, apenas os utilizadores que faturem menos de 100.000 euros podem utilizar programas de faturação não certificados, e é daí que provém esta aplicação de regras a todos os softwares. Certificados, não. Se são softwares que servem para emitir documentos de faturação, então têm que cumprir estas regras de controle, no fundo, que são regras que se aplicam ao controle da emissão e registro dos documentos de faturação. Nós temos aqui, no fundo, um apoio. Qual é a estrutura pela qual a informação se encontra neste despacho? Basicamente, são regras que dizem respeito à criação dos documentos e à forma como os documentos deverão ser emitidos. Depois, também à assinatura dos documentos, ao processo de assinatura dos documentos. Outros requisitos, nomeadamente regras que o software tem que controlar, regras de funcionalidades que o software não pode permitir ou ações que o software não pode permitir,
enfim, um conjunto de regras, outras de informação que o software tem que assegurar que seja mantida. Portanto, existe um conjunto lato de informação que diz respeito a tudo aquilo que são ações que se pressupõe de uma aplicação de faturação. E focando já agora no nosso PHCFX, temos um conjunto de novidades que surge também nesta Next Wave, mas que foram implementadas para fazer face ao despacho número 8632/2014 e que passaremos agora a referir. Nomeadamente, a opção de apagar ou alterar dados do utilizador. Cláudio, o que é que nos querias dizer sobre isso? Esta obrigatoriedade o que nos vai fazer é que não vai ser possível para utilizadores já existentes que tenham documentos legais já lançados, emitidos, não podemos nem alterar nem apagar. Podemos duplicar e criar nomes diferentes, nunca apagar ou alterar utilizadores que já tenham documentos a ele associados. Em seguida, também a inativação das séries tem uma particularidade que nós podemos aceder a uma série de faturação e colocá-la como inativa. O que se passa é que essa ação agora passa a ser irreversível. Assim que o fizermos, nunca mais poderemos voltar a ativar a série. Depois, existe também outra particularidade que tem a ver com os descontos nas linhas. Havia situações em que as pessoas punham descontos superiores a 100% ou inferiores a zero, e agora as aplicações, neste caso o PHCFX, passou a controlar e não permite que os descontos sejam diferentes do intervalo entre 0 a 100. Existe também a obrigatoriedade do PHCFX garantir a impressão da assinatura nos documentos. Existem agora campos obrigatórios que as nossas impressões têm que ter. Assim que o documento é assinado, não o poderemos imprimir ou enviar por e-mail caso não tenham determinados campos, o campo sobre a assinatura lá preenchido. Se o tentarmos retirar de lá, a aplicação não vai permitir trabalhar. Depois, esta explica a Cidália, que é ela que a vai apresentar. Sim, que diz respeito ao controle das quantidades na emissão da nota de crédito. O que é isto? O despacho 8632 refere que a aplicação tem que controlar, mesmo em documentos parciais, se estamos a emitir uma nota de crédito por uma quantidade superior à fatura que esteve na origem ou por um valor superior ao valor que foi faturado relativo a essa nota de crédito. Ou seja, a aplicação tem que fazer o controle de quantidades e valores da nota de crédito por cada um dos artigos ou serviços que estão a ser creditados, independentemente do número de notas de crédito a que determinada fatura tenha dado origem. Ou seja, a aplicação tem que conseguir saber que, se foram emitidas 3 notas de crédito com base numa única fatura, o somatório de quantidades e de valores dessa nota de crédito não pode ser superior ao da fatura de origem. Peço desculpa. Uma outra novidade também relacionada com este despacho tem a ver com a data efetiva da entrega dos bens ou da prestação dos serviços, que tem que estar referenciada nos documentos. Ou seja, passa a ser obrigatório indicar qual a data efetiva da entrega dos bens ou prestação de serviços. Assume-se que será a data de emissão do documento se este campo não estiver preenchido, mas passou a surgir um novo campo nos documentos de faturação para que possa ser identificada esta data. Por último, queríamos referir ainda a informação de que os documentos não servem de fatura. Existe agora este é um dos pontos que foi clarificado, ou seja, este ponto já existia, é o ponto 1.2 do despacho, ele já existia, mas foi clarificado no sentido de dizer que todos os documentos entregues ao cliente
ainda que não sejam faturas ou gratificativos, devem conter de forma evidente a natureza e, se forem suscetíveis de entregar ao cliente, têm que dizer: este documento não serve de fatura. Isto, os que não vão para o fecheiro SAF. Ou seja, todos os documentos que são entregues ao cliente neste documento têm que ou são assinados ou identificam explicitamente que não servem de fatura. E é essa referenciação que vem explícita, inclusive, neste ponto 1.2, que, inclusive, no caso dos recibos, e é precisamente o caso dos recibos que vamos mostrar. Vamos então passar a apresentar como é que no FX trabalhamos estas novidades para cumprir estes passos. Vamos então mostrar-vos estas funcionalidades. Vou só para o meu desktop. Ok, penso que já está. Então, a primeira novidade que vos vamos mostrar é a de apagar ou alterar dados do utilizador. Eu vou aceder a sistema, acessos, utilizadores, por acaso já cá estou. E agora, se eu pretender, este utilizador já tem uma série de documentos lançados, se eu pretender alterar alguma coisa, automaticamente, ao tentar gravar, é-nos dada então a mensagem que não pode alterar o nome para o login nem para o utilizador, porque ele já tem documentos emitidos. Caso façamos também a tentativa de duplicar com os mesmos dados, ele da mesma forma não vai permitir alterar nem apagar tudo o que já tenha lançamentos criados. A próxima novidade que eu vos quero mostrar tem a ver com a inativação das séries de documentos de faturação. Vou aceder aqui às tabelas auxiliares e aos tipos de documentos de faturação. Eu, para vos exemplificar, criei aqui uma série que lhe chamei mesmo série para inativar, para não ir estragar as outras todas que nós temos aqui na demonstração, e tenho então aqui o botão do inativo. Vou colocar em modo de edição e vou dizer que quero que esta série fique inativa. Ao guardar, é-me dada o aviso que estamos a desativar a série e que a ação é irreversível. Desejo mesmo assim gravar. Se eu disser que sim, automaticamente o campo passa a deixar de poder ser ativado. Não posso nunca mais aceder a esta série. A próxima funcionalidade que eu vos vou mostrar é a relativa aos descontos nas linhas inferiores a 0 ou superiores a 100%. Vou aceder aqui a um documento de faturação. Vamos fazer para lançar um novo documento. Vou pôr aqui uma linha qualquer. Vou colocar só um artigo. Este até nem tem estoque, mas para o exemplo que nós precisamos já chega. E eu agora, no desconto, se eu indicar que quero 150%, automaticamente a aplicação ajusta para o limite superior, neste caso 100%. Se eu tentar indicar que quero menos 20%, automaticamente ajusta para o mais próximo, neste caso os 0%. A próxima novidade é a de garantir a impressão da assinatura nos documentos. A Cidália trocou-me aqui as voltas nos últimos documentos a visualizar com a demonstração dela. Vamos aceder aqui novamente aos documentos de faturação. E algures. Vamos aceder aqui a um documento qualquer, é indiferente, para o que eu quero mostrar. Este documento até já está fiscalmente finalizado. O que eu quero mostrar tem a ver com a configuração de impressão. Vamos aceder aqui à zona das impressões e vou desenhar um relatório para esta tabela.
Eu agora vou pegar aqui na Fatura Pro e vou duplicar a impressão para eu poder personalizar ao meu gosto. Posso lhe dar aqui no nome, já estou na edição do relatório, posso chegar aqui e alterar rapidamente o nome do meu relatório para Fatura Pro alterada. E agora tenho aqui no cabeçalho, também é uma das novidades, que este campo antigamente estava em rodapé. Deixem-me tirar isto da frente. Antigamente este texto relativamente, cá está o texto com o número da certificação para relatórios. Este texto antigamente estava em rodapé, agora passa a ser obrigatório estar, ajuda-me, como é que é a definição? Não pode estar nem na margem superior, nem inferior, nem em qualquer uma das margens do documento. Não pode estar num local que possa ficar cortado pela impressão. E o sítio onde vai ficar por defeito é aqui na zona abaixo do cabeçalho. Então, se eu agora chegar aqui neste campo que é obrigatório e vou apagá-lo, posso guardar o meu relatório, vou sair e vou novamente aqui nos desenhos dos relatórios indicar que quero, onde é que ele está, cá está a Fatura Pro alterada, que quero que este relatório fique ativo. Vou clicar para ativar e ele diz-me logo que existem campos cuja inclusão é obrigatória, neste caso o campo que eu acabei de apagar de lá. Não poderemos usar os relatórios se não tivermos este campo. É a novidade que eu vos tinha para apresentar, que é o garantir que a impressão da assinatura nos documentos passou a ser obrigatório e é desta forma que a aplicação controla e garante que a assinatura é impressa nos nossos relatórios. Agora vou passar a palavra à Cidália. Vamos fazer o... para reverem as novidades até que eu consiga fazer a partilha do meu desktop. Já voltei a pôr aqui nas novidades. Acabámos de ver o garantir impressão. Vamos ver agora o controle de quantidade de emissão das notas de crédito. Muito bem, já cá estamos. E voltamos mais uma vez aos documentos de faturação. Portanto, eu vou aqui visualizar uma das minhas faturas. E a pesquisa ficou ativa. Tenho aqui, por exemplo, a minha fatura número 80. E a minha ação seguinte relativamente a esta fatura é emitir uma nota de crédito. Portanto, eu vou aqui à opção de fatura este documento e vou escolher a emissão de uma nota de crédito. Portanto, eu vou emitir uma nota de crédito com base nesta fatura e, no fundo, aquilo que eu quero mostrar relativamente ao controle de quantidades prende-se precisamente com os campos quantidade e valor unitário da linha do artigo. Ou seja, se eu alterar aqui a quantidade para 2, quando eu tento gravar a nota de crédito, temos aqui um aviso que o tipo de regularização é agora obrigatório, é mais um campo que o despacho obriga agora a preencher, o tipo de regularização, ou seja, o motivo da retificação da fatura. Vou então gravar, quantidade 2, e a aplicação diz-nos que o máximo permitido para o total é 231,24€, o valor que vinha da fatura, porque o valor original é esse, e já foi incluído em outros documentos 0 unidades. Muito bem. Então, eu vou agora aqui dizer que é uma unidade, mas vou alterar o valor para 250€. E quando eu vou gravar, a aplicação continua-me a dar o mesmo aviso. Ou seja, a aplicação está sempre a controlar tanto o caso do valor como o caso das quantidades. Eu vou aqui agora, por exemplo, colocar 100 e vou gravar e a aplicação continua a controlar. Mas eu agora já não estou a ultrapassar o valor, mas a quantidade é superior àquela, por acaso o valor até é superior com o IVA, exato, mas a quantidade é superior, vou ter que alterar para 90. Vamos lá ver. 220, ok.
a quantidade é superior àquela que vinha da fatura. E agora sim ele já se queixa apenas da quantidade. O máximo permitido para a quantidade deste nosso artigo é de 1. Porquê? Porque é a quantidade que tínhamos na fatura. Ou seja, ele passa a controlar o valor e a quantidade por cada um dos artigos incluídos na fatura. Okay? Não só do total da fatura, mas por cada um dos artigos ou serviços incluídos na fatura, independentemente de terem associado uma referência ou de serem apenas uma descrição de um serviço. Ele tem que controlar de qualquer do tipo de faturação que estejamos a fazer. Um outro controle tem a ver com a data efetiva de entrega. Aqui no caso das notas de crédito não faz sentido, obviamente, mas se estivermos a falar, por exemplo, de uma fatura, e estou aqui perante um documento do tipo fatura, eu tenho aqui, desculpem, não, desculpa, é nos documentos nos dossiês internos. Eu vou aqui aceder, por exemplo, aos documentos de transporte e eu tenho agora que identificar também, eu vou aqui selecionar qualquer um. A data de expedição já tinha atenção. Eu estou aqui. Não tem mais alteração. Pois, eu sei, já estou a perceber. Como o campo não estava preenchido, eu não estava a Não visualizá-lo. aparece. Exatamente. Eu vou aqui introduzir uma fatura, por exemplo, e aqui já vou conseguir ver a data efetiva de entrega dos bens ou serviços. Ou seja, este campo, se for igual à data do documento de faturação que eu estou a emitir, não tem que ser preenchido. E porquê que não tem que ser preenchido? Porque a nossa aplicação, quando for comunicar este documento, vai colocar como data efetiva de entrega a data do próprio documento de faturação. Mas se a data efetiva de entrega for diferente da data em que estamos a fazer o documento, ou seja, se o documento, se a mercadoria até já foi entregue, mas só agora que estamos a fazer a fatura, então temos agora que preencher aqui a data efetiva de entrega dos bens ou serviços. Isto porque o averbamento da data em que os bens foram colocados à disposição passa a ser obrigatório de acordo com o 3212 do despacho. Por último, queria ainda falar-vos de um outro caso, da menção documentos não servem de fatura. Esta é uma regra que foi clarificada, digamos assim, e eu vou suprir-me aqui do caso dos recibos, vou usar aqui um recibo normal, que, por exemplo, aqui, um documento, um recibo que até já está processado, e que eu vou aqui aos relatórios fazer a impressão. O recibo é entregue ao cliente, mas não é um recibo assinado, não é um documento assinado, não é um documento de faturação. Então, terá que conter sempre a menção: este documento não serve de fatura. Cá está, eu estava à procura de informação no rodapé, mas como agora não pode estar no rodapé, cá está. Este documento não serve de fatura. Portanto, esta informação terá sempre que constar, inclusive no caso dos recibos. Porquê? Porque este documento é entregue ao cliente. E o 1.2 do despacho diz que qualquer documento não seja faturado, não seja fatura ou documento retificativo de fatura, deve conter de forma evidente a sua natureza e, se for suscetível de apresentação ao cliente, incluindo os que são incluídos no SAFT, portanto, ainda que fosse um recibo ao abrigo do regime de IVA de caixa, a expressão este documento não serve de fatura. A título exemplificativo, o despacho refere inclusive os recibos. E este era, de facto, o último ponto que vos queríamos trazer aqui. Deixem-me só aqui chamar a atenção que todas estas novidades que estamos aqui a ver relativamente ao despacho já se encontram disponíveis no portal MyPHCFX e podemos, eu estou a fazer aquela funcionalidade que vos tinha mostrado em slide, podemos aceder a esta zona de filmes e manuais e aqui
procurar, por exemplo, em todos os produtos por despacho e, ao procurar, já aqui têm exatamente estas funcionalidades que estivemos a mostrar, estão também disponíveis em filme, podem ver com mais calma e perceber como é que toda essa funcionalidade é utilizada e como adaptar nos vossos casos concretamente. Vamos voltar ao PowerPoint e relativamente às novidades do despacho, reunimos aqui alguma informação útil para vocês tomarem conhecimento. Quando é que estas novidades ficam disponíveis? A maior parte delas, conforme viram, já estão disponíveis, foram sendo disponibilizadas à medida que eram concluídas. Como existe um leque muito alargado de exigências legais, em que algumas delas o desenvolvimento é mais profundo, como por exemplo, Cidália, a alteração dos relatórios, a alteração dos relatórios, validação dos relatórios, de acordo também com o despacho. A Software House tem que validar todos os relatórios, quando digo relatórios, de documentos de faturação, são emitidos pelo software, garantindo que contêm todos os campos obrigatórios. Ou seja, de acordo com o código do IVA, existe um conjunto de 6, 7 campos que todos os documentos de faturação têm obrigatoriamente que conter, nomeadamente o nome do cliente, a designação do artigo, o preço unitário, o valor total, etc. Portanto, todos esses campos têm obrigatoriamente que ser garantidos pela Software House na impressão. Esse tipo de validação está ainda a ser ultimada, exatamente. Está previsto em meados de dezembro, esteja tudo disponível. Como é que deve ser feita a atualização dos relatórios nos clientes? Como viram, existem ali uma série de relatórios que nós não lhes podemos mexer, que são relatórios internos. Esses, a PHC vai atualizá-los automaticamente. Nós não temos como fazer, nem podemos fazer alterações diretas aos relatórios que estão alterados pelos clientes. Temos aqui algumas dicas do que é que podem fazer. Podem duplicar dos nossos internos e personalizar com os vossos dados. Podem aceder também ao MyPHCFX, pois lá nós vamos disponibilizar todas estas atualizações para vocês poderem fazer download já com todas as alterações do despacho. Vamos agora passar, não sei se tinhas alguma coisa. Não. Penso que está tudo. Não, queria apenas referir que relativamente a estes desenvolvimentos que estão a ser ultimados, temos também o caso, por exemplo, também nos relatórios da informação do valor transportado e a transportar, que passa agora também tem que ser referenciado obrigatoriamente sempre que o documento tem mais do que uma página, assim como o número de páginas total, etc, etc. Portanto, existe aqui um conjunto de informação principalmente relacionada com os relatórios, que está a ser ultimada e, claro que, de acordo com aquilo que o Cláudio acabou de referir, vai ser disponibilizado nos relatórios PHC. Agora, temos um período para vocês poderem, através do chat que têm no canto, penso eu que esteja no campo inferior esquerdo, poderão colocar as vossas questões. Eu já tenho o chat ativo. Estejam à vontade para nos colocar qualquer questão. Vamos dar aqui um compasso de espera para aguardar as vossas perguntas. E penso que tocámos nos pontos todos, tentámos trazer aqui as novidades que consideramos mais importantes. É claro que cada cliente tem as suas necessidades. Vocês no MyPHCFX poderão consultar todas elas e ver, conhecer. São bastantes, por isso estejam à vontade. Sim, queria aqui aproveitar para vos falar sobre o time.
O Cláudio mostrou aqui uma novidade bastante interessante do time e da ligação com a faturação. Explorem este produto. Eventualmente, se tiverem sugestões de melhorias para a vossa área de atuação de projetos, façam-nos chegar essas sugestões de melhorias. Teremos todo o gosto em clarificá-las e, eventualmente, colocá-las na nossa aplicação. Trata-se de um produto destinado à gestão de equipas, à gestão de projetos, independentemente do tipo de projeto de que se trata, portanto, sugerimos que explorem. Já agora aproveito para dizer que eu e a Cidália fazemos parte do Departamento de Formação. Qualquer tipo de conteúdo que vocês considerem que seria útil e que não o encontrem, façam-nos chegar essa informação. Teremos todo o gosto em poder ir de encontro com os vossos desejos e necessidades. Exatamente. E da mesma forma, qualquer ação do webcast do tipo desta que estamos aqui a realizar sobre as novidades, que considerem que fosse útil sobre um tema em específico, façam-nos chegar essa sugestão. É sempre importante e sempre útil sabermos quais as vossas necessidades e eventualmente podemos regressar aqui com um tema mais focado em determinada área do FX, com um tema escolhido por vós. Temos aqui uma questão. Sim, vou passar a ler. Tenho uma questão relativa às notas de crédito, não no que respeita à quantidade, mas à percentagem de IVA. Fazendo uma fatura com IVA a 23%, é possível, por motivo de acerto de valor, colocar a linha com IVA isento? Não. Legalmente, a nota de crédito tem que ser emitida com a taxa de IVA da fatura que está na origem. Inclusive, quando existem situações de alteração legal da taxa de IVA, a nota de crédito tem que respeitar a percentagem do IVA da origem. Nunca podemos, seja lá por que motivo for, fazer uma nota de crédito com uma aplicação de taxa de IVA diferente da que foi utilizada na fatura que lhe deu origem. Bem, não, de momento não temos questões. Espero que tenha sido útil este tempo que nos dispensaram. Da minha parte, resta-me agradecer a participação de todos, a atenção de todos. Façam-nos chegar, conforme referimos, sugestões, ideias que possam ter, tanto para o software, como para conteúdos, como para sessões do webinar. Estamos aqui disponíveis precisamente para fazer chegar a informação que necessitam. E sabermos aqui o que necessitam é para nós bastante relevante para podermos realmente ir de encontro às vossas expectativas. Muito obrigado pela vossa atenção e até um próximo webinar. Obrigado, até à próxima.